Curso de Gestão Pública Municipal. O Município Eficaz. Módulo 1. Os instrumentos de planejamento governamental. Hoje, nós iniciaremos o nosso curso de Gestão Pública Municipal, o Município Eficaz, para que todos os prefeitos, todos os secretários façam excelente gestão. E o nosso primeiro assunto, nós vamos estudar os instrumentos de planejamento governamental. E quais são os instrumentos de planejamento governamental? Conforme preconiza o artigo 165 da Constituição Federal. O artigo 165 da Constituição Federal diz: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O PPA, Plano Plurianual. 2. A Lei de Diretrizes Orçamentária. E 3. A Lei Orçamentária Anual. Leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, essa lei é uma lei que os prefeitos, os governadores e o presidente da República têm que encaminhar às casas legislativas para serem aprovadas. Então, nos seus 4 anos de mandato, eu tenho 3 instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA. O PPA é tudo que eu pretendo fazer nos 4 anos de mandato. A LDO eu faço todos os anos e a LOA da mesma forma. Mas vamos entender o que é cada um deste? Vamos lá. Quando você foi candidato, você elaborou um plano de governo. E neste plano de governo, você registrou com a sua candidatura tudo o que você pretendia fazer. Isso foram suas propostas, as suas promessas de campanha. Agora, isso vai se transformar em lei, que é o PPA, o Plano Plurianual. E o que é que diz o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal? Olha como é interessante. O artigo 165, parágrafo 2º diz assim: a lei que instituiu o PPA, estabelecerá de forma regionalizada as metas e diretrizes da administração pública, olha só, as metas e diretrizes, as despesas de capital e a delas decorrentes e os programas de duração continuada. É isso que diz o artigo 165, parágrafo 2º. Mas vamos interpretá-la? Vamos esmiuçar isto para a população, para os senhores prefeitos, senhores secretários? Vamos lá. De forma regionalizada. Vamos lá. Começar pelo governo federal. O governo federal ele tem 5 regiões no Brasil: região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No PPA do governo federal, ele diz tudo o que vai fazer em cada uma dessas regiões, quais são as metas para o Nordeste, quais são as diretrizes que eu quero para cada uma dessas regiões. No estado da Bahia, eu tenho 27 territórios de identidade. O que o governo do estado pretende fazer nesses 27 territórios de identidade? E no seu município? No seu município, o que é que você pretende fazer nos povoados, nos distritos, em cada bairro de sua cidade? O que você pretende fazer? O que você vai fazer com o calçamento? Quantos? Estradas, pontes, educação, saúde em cada uma das suas regiões. Isso
é o que quer dizer de forma regionalizada. Eu estabeleço metas e diretrizes. Olha só, agora vamos para as despesas de capital e a delas decorrentes. O que são despesas de capital que você vai colocar no seu futuro PPA? Despesa de capital são despesas de investimento. São despesas que aumentam o patrimônio do seu município. Quer saber como é isto? Vamos lá. Quando você faz calçamento, aquele calçamento vai durar um bom tempo, então isso é investimento. Quando você constrói uma escola, isso vai demorar muitos anos. Isso são despesas de capital de investimentos. Quando você faz asfalto, quando você pavimenta ruas, investimento. Você faz pontes, estrada, constrói casas. Tudo isso são despesas de capital. Tá? Entendido o que é despesa de capital? São as despesas que aumentam o patrimônio público. São construções. E essas construções demandam um grande investimento. As despesas de capital é muito importante. Guardem isto na cabeça de vocês, porque ela vai servir de base para muitas coisas que nós vamos discutir aqui. Tá? As despesas de capital e a delas decorrente, é o que diz o parágrafo 2º do artigo 165. Já sei o que são despesas de capital. E as delas decorrente, olha só, as delas decorrente. Se você constrói uma escola, você precisa fazer manutenção dessa escola. Se você constrói uma escola, você precisa de professores, você precisa de servidores. Está vendo? Então eu preciso, toda despesa de capital gera despesa que a gente chama despesas correntes. Então, olha, despesa de capital são despesas com investimento. E despesas correntes é para manutenção da máquina. Se você constrói uma nova prefeitura, você tem que preservá-la, você tem que mantê-la. Se você constrói uma estrada, você precisa mantê-la. Você está vendo que são despesas delas decorrentes, das despesas de capital, são despesas de custeio. Se você faz uma BR, você tem que fazer manutenção. Se você faz um hospital, você tem que fazer manutenção e vai gerar despesas com médicos, com enfermeiros, com cirurgias. Então, ó, despesas de capital e a delas decorrente. Entendido? E isso você tem que colocar lá no seu orçamento. As despesas de capital e a delas decorrente e os programas de duração continuada. O que são os programas de duração continuada? Programas de duração continuada são programas que você vai usar este programa por mais de um exercício financeiro. Olha só. Por exemplo de alguns programas no Brasil, Minha Casa Minha Vida, né? Bolsa Família. Isso são programas. E esses programas, eles têm anos. Então, quando um programa ele tem mais de um exercício financeiro, ele vai durar mais de um exercício financeiro, ele tem que constar do PPA. Qualquer programa que você fizer no seu município e que você queira usar por 4 anos, tem que constar do PPA, porque senão você não pode gastar R$1 com essa situação. Por exemplo, se você cria um programa no seu município de Vale Gás, você não pode fornecer o gás, o botijão, se você não tiver isso lá no PPA. Se você faz um programa de moradia, você tem que constar do PPA, porque isso vai durar mais de um exercício financeiro, até 2, 3, 4, 5 exercícios financeiros, ou então fica como política pública municipal, ou como política de Estado, ou política da União. Por exemplo, o Bolsa Família está aí, ele foi criado em 2003 e até hoje está em vigor. Virou uma política de Estado, como tem em qualquer país do mundo. Mas vamos lá. Então, olhem, o PPA estabelece, de forma regionalizada, as metas e diretrizes
os programas, as despesas de capital e a delas decorrente e os programas de duração continuada. O PPA, você tem plena autonomia e controle sobre o seu PPA. Porque o seu PPA, salve o maior juízo, ele vai ser feito com as propostas que você apresentou na campanha. Aquelas propostas que você fez na campanha, que foi o seu programa de governo, isso vai dar origem ao PPA. Entendido? E esse PPA vai virar lei. Tá? Agora vamos lá. O PPA, ele não pode ser irreal. E vocês que vão fazer PPA o ano que vem, do governo do Estado e o PPA do governo federal. Por quê? Por uma razão muito simples. Você vai colocar no seu PPA aquilo que você pode buscar recursos para realizar no governo do Estado e no governo federal. Então você não pode fazer o seu PPA sem estar conhecendo o PPA do governo do Estado e do governo federal. Porque você pode buscar recursos no governo do Estado e no governo federal, através dos seus deputados estaduais, através dos seus deputados federais e através dos seus senadores. Então, faça o seu PPA com muito critério, tá? O PPA, ele tem que ser discutido com a sociedade. Você tem um período para realizar o PPA. Então, revisite os povoados, revisite as comunidades, revisite os distritos, os bairros. Não tome uma decisão apenas unilateral, consulte a população. Bom, uma vez você dando o pontapé inicial para a elaboração do PPA, mas isso tem prazos, não tem, Arivaldo? E quais são esses prazos? Vamos lá. O PPA tem que ser entregue ao Poder Legislativo Municipal até o dia 31 de agosto de 2020. Então, você que está entrando no dia 1º de janeiro, você tem 8 meses para elaborar o seu PPA. Não esqueça nada, coloque tudo que você pretende fazer. Porque se você não colocar no PPA, mesmo que você não consiga dinheiro, mesmo que você consiga, você não pode realizar. Tá vendo? Então tenha muito cuidado. 31 de agosto, o prefeito, o governador, o presidente da República entrega o PPA às casas legislativas. O prefeito na Câmara de Vereadores, o governador na Assembleia Legislativa e o presidente da República no Congresso Nacional, que na votação dos instrumentos de planejamento, ele é bicameral. Senado e Câmara votam juntos. Tá? Esse prazo, o Congresso tem que devolver para o Poder Executivo o PPA aprovado até o início do recesso legislativo, ou seja, 22 de dezembro. Volta para o presidente, para o governador, para o prefeito sanciona e passa a ser uma lei, passa a ter um número de lei. Você está vendo? Então, todas aquelas suas promessas, que foi plano de governo, se transformam em PPA e se transformam em lei. Você não pode fazer nada em seu município que não conste do PPA. O PPA é a diretriz para a sua gestão. Você tem que escolher futuramente o que é que você vai fazer no primeiro ano, o que é que você vai fazer no segundo, o que é que você vai fazer no terceiro, o que é que você vai fazer no quarto ano. Isso a gente chama de agenda governamental. Essa agenda governamental você constrói tirando do PPA. Você tira do PPA e joga nos outros 2 instrumentos de planejamento, que é a LDO e a LOA. Então, prepare um grande PPA, discuta com a comunidade, discuta com os vereadores, discuta com os professores, discuta com a secretária de Educação, discuta o desenvolvimento urbano.
Discuta agricultura, o que é que eu posso fazer para a agricultura se o seu município tem vocação econômica? O que é que eu posso fazer pela indústria se o seu município tem uma vocação industrial? O que é que eu posso fazer pela cultura se o seu município tem uma vocação cultural? Então discuta com a sociedade a sua futura gestão. E a sua futura gestão está no plano plurianual, que é o nosso querido e amado PPA. É a diretriz para os seus próximos 4 anos de mandato. E outra coisa, em 2021 você assume a prefeitura, prefeitos, secretários. Percebam que eu disse que o prazo do PPA vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro para você elaborar. Ô Arivaldo, e eu trabalho como em 2021? Você vai trabalhar em 2021 com o último ano do PPA do prefeito que saiu. Então, na transição, já olhe o que é que tem nesse PPA do prefeito que está saindo. Olhe na LDO e olhe na Lua. Não entre na prefeitura sem saber o que lhe espera, sem saber o que é que ele fez de planejamento no PPA. Eu sei que tem muitos municípios que os prefeitos ainda não adquiriu a civilidade necessária e não está fazendo nem transição. Mas aqueles que estão fazendo, peça ao prefeito, peça à equipe do prefeito que está saindo a observação do PPA. Assim também como da LDO e da LOA. Mas a gente vai falar em outro momento sobre LDO e LOA. Neste momento é só PPA. Então passe um pente fino no PPA. Veja o que está lá que não foi realizado. Veja o que está lá que ele passou por cima. E se for do seu agrado, e se ainda houver tempo, você acrescenta no orçamento que está na Câmara de Vereadores. O orçamento vai ser aprovado até o dia 22 de dezembro, então ainda há tempo para você colocar algumas coisas no orçamento para 2021, que você também vai trabalhar com o orçamento idealizado pelo prefeito que está saindo. Mas LOA é um assunto do 3º instrumento de planejamento. Sobre PPA, é isso que eu tinha para dizer a vocês. Colocar a mão na massa, ouvir a comunidade, ouvir a população, ouvir as autoridades, ouvir os vereadores e fazer um grande plano de governo de participação popular. Sobre PPA, é isso que eu queria falar com vocês. Sobre PPA, é isso que eu queria mostrar em detalhes para vocês. Hoje, nós vamos estudar o 2º instrumento de planejamento. E qual o 2º instrumento de planejamento? A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a LDO, ela só pode constar